Eu comprei esse livro aqui em 2021 e ele foi um livro transformador para mim. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Jadma. Esse aqui é um espaço em que eu gosto de compartilhar um pouco dos livros que eu estou lendo, as minhas reflexões, às vezes fazer alguns vlogs. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu estava aqui lendo Livre como uma Deusa Grega. E eu terminei um capítulo, dei uma pausa e fiquei reflexiva, pensando, sobre as deusas do capítulo que eu tinha terminado de ler. E aí me veio essa ideia de compartilhar um pouco da minha jornada de leitura sobre o tema da energia feminina. Ele começou lá em 2021, quando eu comprei esse livro, Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarice Pincola Estés. Eu comprei esse livro despretensiosamente. Uma das meninas que eu seguia na época, assim, uma colega de trabalho, ela estava lendo esse livro e ela falou sobre ele, sobre o feminino, e eu fiquei assim um pouco curiosa em saber mais sobre o tema. E eu comprei o livro, baratinho na época, viu? Esse livro hoje está uns R$ 90. Eu já vi de R$ 90, eu comprei de R$ 31,90, eu não esqueço. E eu comecei a ler de uma forma bastante superficial. Assumo logo isso, porque ele é um livro bastante profundo, bastante minucioso e que exige uma leitura calma, uma leitura que você possa imergir no que você está lendo e com muito cuidado. A minha primeira leitura, ela foi bastante superficial, bastante confusa. Eu não estava compreendendo aquilo que eu estava lendo, mas eu segui a leitura. E eu acredito hoje que existe um tempo para tudo na nossa vida. Aquele não era o momento em que eu estava preparada para ler aquele livro, mas ele foi importantíssimo para eu conhecer e mergulhar nesse tema que faz muita diferença na minha vida hoje. Ele abriu as portas para eu me conhecer melhor, para eu enxergar as minhas luzes e as minhas sombras e poder melhorar e saber lidar melhor com as minhas características, tanto positivas quanto aquelas que eu preciso florescer e melhorar. Eu acredito que essa jornada ela começou lá em 2021 e ela vem sendo construída e eu vou levar ela para o resto da minha vida. E eu me apaixonei demais pela temática, pela leitura desses tipos de livros que me enriqueceram tanto quanto mulher, quanto pessoa. E eu vim contar e mostrar ao longo desse vídeo alguns desses livros. Eu comecei com esse, Mulheres que Correm com os Lobos, Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarice Pincola Estés. Ela é uma psicanalista, ela é muito famosa. E ela é uma psicanalista da psicologia junguiana, que trata muito, assim, gente, eu não sou uma conhecedora, assim, posso falar, uma especialista no assunto, eu sou uma estudante que gosta de ler e conhecer a temática, mas eu vejo o quanto é uma psicologia que tem a intenção não de consertar o ser humano, não de nos fazer enxergar mazelas, mas de nos autoconhecer e a gente buscar, dentro de uma jornada de autoconhecimento, melhorar enquanto pessoa, crescer, se desenvolver, tanto em características que nós já temos e já enxergamos que são positivas para o nosso crescimento, mas também aquelas que nós temos mais dificuldade, principalmente para nós mulheres aqui, dando esse enfoque quando eu falo desse livro. Quem não conhece, é um livro um pouco denso, ele tem contos. A Clarissa, ela usa contos para falar sobre a energia feminina. E dentro da psicologia junguiana, eu já descobri que todos nós, sejamos homens ou mulheres, nós temos tanto a energia feminina quanto a energia masculina. É utilizado o termo anima e animus
para definir essas energias. A energia masculina, ela está relacionada ao nosso poder de ação, de fazer, de ir à luta, de persistir, de ser produtivas. E a energia feminina é a energia relacionada ao nosso sentir, à intuição, à criatividade, à exploração do eu interno. E para a gente se sentir feliz dentro do que a psicologia junguiana acredita e que eu acredito também, desde que eu conheci essa temática, é que a gente precisa do equilíbrio da energia feminina e dessa energia masculina. Eu nasci em uma geração que a mulher estava em ascensão no mundo, em que nós fomos colocadas, e isso é muito positivo, a estudar e a correr atrás dos nossos sonhos e quebrar um padrão de gerações anteriores em que a mulher ficava em casa e ela tinha já um papel definido na sociedade de que era a dona de casa, que ia cuidar dos filhos e que o marido ia para a rua, ia explorar, ia realizar os seus sonhos. E o sonho da mulher tinha que ser ficar em casa, cuidar dos filhos, fazer o bolinho. Eu nasci na geração que estava quebrando esse padrão, assim, de uma forma mais prática e mais acelerada. Só que a nossa geração, né, a minha geração, a gente abraçou essa causa. Eu estou falando aqui do meu ponto de vista, quero deixar logo bem claro para não termos polêmicas. A gente abraçou essa causa e essa emancipação de uma forma tão intensa que a gente vive muito nessa energia do preciso correr atrás, preciso fazer, preciso conquistar todos os meus sonhos fora. E a gente esquece, às vezes, né? E eu falo isso como um padrão e pensando em todas as mulheres com quem eu convivo, principalmente da minha geração, a gente esquece de olhar para dentro, de ter um momento só nosso como mulher, de ter os nossos mistérios e a nossa criatividade e nem sempre fazer algo porque vai trazer um resultado. Às vezes só pela sensação de bem-estar. Eu hoje tenho hobbies, eu tenho atividades que eu faço apenas porque me faz bem. Não vai me trazer um resultado, não vai me mostrar como uma pessoa produtiva para o mundo, não vai me trazer dinheiro, não vai me trazer realização pessoal na minha carreira profissional, mas vai me trazer uma sensação de conforto, de bem-estar, vai me colocar vai me colocar num estado de relaxamento, vai aguçar os meus sentidos enquanto mulher, de instinto, de criatividade, de apenas ser eu mesma. E toda essa jornada que eu venho caminhando e trilhando começou com esse livro, com esses contos que eu li há alguns anos atrás, em 2021, e eu venho relendo ao longo desses 4, 5 anos mais ou menos. E em 2021, quando eu comprei o livro, eu tentei ler ele seguido, assim, sabe? Um conto atrás do outro, e eu não estava conseguindo entender muito do que eu estava lendo. E eu compreendi que esse não é o tipo de livro que a gente vai ler apenas para adquirir conhecimento. É um tipo de livro que você lê e você reflete sobre algumas expressões, algumas passagens, e aí você não precisa continuar lendo o próximo conto logo que você acaba. Você pode parar, você pode refletir, você pode ver como aquilo pode modificar você para melhor. Então, no sentido de do seu eu interior, não para você mostrar para ninguém que você melhorou. Obviamente que muitas vezes, quando uma mudança acontece dentro da gente, ela vai para o nosso exterior. E eu pude vivenciar isso. Então, esse livro aqui foi, assim, como eu posso utilizar um termo, foi um divisor de águas na minha vida. É um livro que eu sempre irei reler. Ele tem vários contos e ao longo dos contos a gente vai conseguindo entender muito sobre a energia feminina, sobre os nossos instintos, sobre a necessidade de se sentir, se conhecer, se respeitar, não se violentar, não deixar que as nossas atividades,
a nossa vontade de correr atrás e que tem que acontecer mesmo, porque eu sou essa pessoa que gosta de correr atrás, que quero colocar tudo em ação, mas ao mesmo tempo eu não posso deixar de olhar para mim. Então esses contos que eu já li, alguns eu ainda não li, porque acho que são 16 capítulos. Espera que eu vou olhar. Não, são 15 capítulos. Cada capítulo ela trata de uma temática e nos traz, não digo que são lições práticas, são lições reflexivas, que nos faz pensar bastante em como nós conduziremos a nossa vida, em como nós conduziremos a nossa vida depois da leitura desse livro. Então, é uma leitura contínua, de fato, esse livro para mim é uma jornada. E eu conheci uma pessoa que é muito especial para mim hoje com a leitura desse livro, porque eu comecei a ler e eu ficava assim, meu Deus, eu já li um conto, mas eu entendi algumas coisas, mas eu ainda quero explorar mais. Eu fui procurar no YouTube outras pessoas que tivessem lido e resenhas, e eu conheci uma pessoa que hoje ela faz parte assim da minha jornada de, de leitura, de exploração da energia feminina, é a Marina Moura. É uma outra youtuber que eu sigo aqui. E a partir dela também eu conheci outros livros, e justamente esse aqui agora faz parte do Clube do Livro que ela abriu esse ano, que é o Livre como uma Deusa Grega. Eu estou lendo ele devagarzinho. Ele está na minha meta de leitura desse ano também, justamente porque eu faço parte do clube de leitura que ela abriu. Ele conta um pouco sobre as deusas gregas, e o que é que eu tenho sentido quando eu vou lendo e conhecendo, porque eu nem conhecia, a gente acha que só tem Afrodite, Atena, porque é aquelas que a gente estuda na escola, mas, gente, existem muitas outras deusas gregas. E ao passo que eu vou lendo, eu vou descobrindo que as deusas, elas não eram mulheres perfeitas. Elas tinham características e virtudes, assim, sensacionais, ao passo que também tinham lá os seus defeitos, né, seus momentos de cólera. Então, eu tenho visto na prática que a gente pode ser, ao mesmo tempo, cheia de virtudes, mas também temos os nossos pontos a florescer, a melhorar, e que tá tudo bem. Eu me identifiquei com algumas delas até onde eu li, e tem me feito ver o poder da mulher, que é algo assim também que faz e fez muita diferença quando eu comecei essa jornada de leitura sobre a energia feminina, que o meu poder não está somente em ser uma excelente profissional, mas que o meu poder está em ser mulher e viver intensamente como uma mulher. Isso inclui, por exemplo, o fato de levar em consideração que nós somos cíclicas. Temos fases do mês em que a gente está extremamente enérgica, com vontade de fazer muitas coisas, mas diante do nosso ciclo menstrual, por exemplo, tem semanas que nós estamos mais lentas, que o nosso corpo não está respondendo da mesma forma. E desde que eu comecei essa jornada, eu entendi o quanto é importante eu respeitar isso em mim também. Porque muitas vezes eu queria entregar o mesmo resultado para mim mesma, nem falo do mundo ou de ninguém lá fora, né? Mas para mim mesma eu queria entregar o mesmo resultado, por exemplo, na academia, no treino, em todas as semanas. E não é possível. Existem semanas que o meu corpo ele consegue pegar mais peso, eu consigo fazer mais séries, mas existem momentos do nosso ciclo, né, de mensal, em que eu não aguento pegar nem metade do peso que eu estava pegando na semana que eu estava, e tá tudo bem. Então, ler esses livros, conhecer sobre essa temática me ajudou muito a me respeitar também. Um outro livro que eu li ao longo dessa jornada de muitos anos foi esse aqui também, foi indicação de uma colega, da dança do ventre, O Despertar da Energia Feminina, o caminho da bênção mundial do útero de volta à natureza autêntica da mulher. Esse livro, ele me fez enxergar justamente isso que eu estou falando para vocês, de sermos cíclicas, e também sobre algo que eu achei assim muito interessante, que é o efeito das fases da lua atuando juntamente com o nosso ciclo
nesses picos de energia e necessidade de acolhimento e recolhimento também interior. Então ele me fez enxergar que existem momentos que eu estou sim para o mundo, para as redes sociais, para aparecer, mas existem momentos que eu quero ficar um pouquinho mais quietinha, que eu não quero me expor, no sentido assim de estar nas redes sociais, de falar. Às vezes eu quero ficar quietinha. E a gente tem que respeitar justamente essa ciclicidade da vida da mulher. E junto com esse livro sobre essas fases da mulher, eu li A Dança Cura. Esse livro é de uma professora da dança do ventre que eu gosto muito. O nome dela é Ju Marconato. Ela fala muito sobre a dança com o poder curativo que ela tem. O quanto a gente pode dançar e transformar a nossa energia ao redor, começando por dentro. Então, existem movimentos da dança do ventre que eles são mais fortes e que quando a gente faz eles, a gente consegue emanar um tipo de energia. E existem movimentos que são mais sinuosos e eles são como um abraço aconchegante. Então, ela vai abordando a dança dentro dessa energia feminina e dentro do que ela pode nos modificar de dentro para fora também. Então, foi uma outra leitura que eu já fiz ao longo dessa jornada e que eu gosto muito e eu ainda pretendo reler. Na verdade, esses livros todos eu vou carregar para o resto da minha vida. Em algum momento eu ainda irei reler. Eu sempre marco muitos livros, eu coloco os marca-texto e assim essas marca-páginas, né? Então, em algum momento eu posso abrir, reler um trecho, refletir, escrever, que eu adoro escrever, e continuar nessa construção, nessa jornada de conhecimento acerca de tudo que eu venho aqui compartilhando com vocês. A Marina Moura, ela me indicou a leitura desse livro, O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse é um conto de um cavaleiro que ele acaba ficando preso dentro da sua armadura. E ao longo da jornada dele, para sair de dentro dessa armadura, a gente vai se autodescobrindo e vendo que não preciso, eu, né, para mim, foi muito essa reflexão que eu fiz, o quanto eu não preciso provar nada para ninguém. Tá tudo bem ser eu mesma, do jeito que eu sou. Eu não preciso vestir uma armadura de mulher forte, de uma pessoa contida. Eu não sou uma pessoa contida. Eu sou extremamente expressiva. Quando eu chego nos lugares, eu quero brincar, eu falo besteira. Gente, eu falo sem parar. Fora daqui. Se eu gosto de falar aqui, quando eu estou com as pessoas, principalmente que eu me sinto à vontade, ou quando eu chego num lugar que me dá espaço, eu quero falar, falar e brincar, falar besteira, às vezes eu falo até demais. Mas eu sou essa pessoa. E eu, assim, esse livro, ele foi extremamente importante nesse processo de que eu não preciso entrar numa caixinha de um padrão criado por ninguém para caber no espaço de ninguém. Eu tenho que ser eu. Então, isso também faz parte de se enxergar como mulher e conquistar o seu espaço com o seu jeitinho. Invadir o espaço do outro, não. Mas com o seu jeitinho. Esse livro eu li ano passado também, ó. Ai, meu Deus. Meu celular já tá descarregando. Tô falando demais. A Jornada da Heroína. Eu li esse livro em abril do ano passado. Esse livro faz uma reflexão justamente sobre o que eu estava conversando com vocês aqui, desse processo da mulher ir para a luta de uma forma positiva, mas estou falando assim, e conquistar os seus objetivos lá fora e esquecer de se olhar como mulher para dentro. E a gente vai ao longo da nossa vida vivendo ciclicamente essa jornada da heroína, da busca por ir. A gente tem que ir mesmo, conquistar os nossos sonhos, colocar em ação, mas a gente também precisa voltar e olhar para dentro de si. Então, é um livro que eu li, eu atingi a primeira camada de entendimento desse livro, mas eu ainda preciso e pretendo em algum momento, não sei se ainda esse ano, mas reler e me aprofundando nas camadas, porque eu tenho essa sensação quando eu leio esse tipo de livro, que a cada vez que eu releio,
eu tenho uma percepção diferente, eu tenho um olhar diante de algum trecho diferente, com um conhecimento que eu não tinha percebido antes. Então eu pretendo reler. Tem um que está aqui no plástico ainda. A Roda, meu Deus, A Roda das Deusas, eu acho que é assim, é A Roda das Deusas. Eu comprei esse livro porque eu vi na promoção na Amazon. Eu comprei ano passado, 2025. Eu não tive nenhuma indicação, esse aqui foi, tipo, bem na intuição mesmo, assim, foi bem intuitivo. Eu vi e comprei. Eu ainda não li, pretendo tentar ler esse ano, mas eu já estabeleci alguns livros que eu gostaria muito de ler. Vou tentar encaixá-lo, mas, assim, com certeza, em algum momento da minha vida eu irei ler. Já mostrei esse que eu estou lendo agora. Tem um outro livro que eu quero muito ler esse ano, 2 na verdade, que eu ainda não adquiri, que é O Jardineiro que Tinha Fé e Mitos, Mulheres e Deusas, Mulheres, Mitos e Deusas, algo assim. Eu acredito que eles vão acrescentar também muito nessa minha jornada, de autoconhecimento, dentro dessa temática que tem feito muita diferença para mim. Eu espero ter inspirado vocês que me acompanham, que gostam de me ouvir falar sem parar, a ler também sobre a temática com um intuito de autoconhecimento mesmo, de buscar olhar para si com esse olhar acolhedor e gostosinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que provavelmente será longo, porque eu estou vendo aqui que eu já levei alguns muitos minutos falando. Não esqueçam de se inscrever, curtir, comentar e mandar esse vídeo para alguém que vocês acreditam que se interessariam por conhecer esse mundo de conhecimentos que eu ainda estou, né, começando a solidificar. E você acha que vai fazer diferença na vida dessa pessoa, mande esse vídeo, porque assim como para mim foi libertador e transformador, eu acredito que pode ser para você e para outras mulheres também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!